Quais argumentos você pode usar para provar que Deus existe? Eu sei porque sei. Eu sei porque todo mundo sabe. Alguém já te perguntou por que você crê em Deus? Como que foi isso? O que você respondeu? Você teve resposta para dar? Fala aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. Isso já aconteceu comigo e eu gostaria de compartilhar essa história com vocês depois. Mas hoje nós vamos revisar aqueles argumentos que a gente abordou lá na segunda temporada. Uma breve interrupção em nossa transmissão. Vem cá, você perdeu a última temporada? Para tudo, clica aqui e assiste agora porque tá muito boa. Vamos lá, continuando. Este é o resumo dos argumentos a favor da existência de Deus. O primeiro argumento se chama argumento cosmológico. É o argumento para o começo do universo. Essa palavra cosmos vem do grego, que significa mundo ou universo. Diz que se o universo teve um começo, então logicamente a gente deduz que deve ter tido algo ou alguém que o começou. O segundo argumento é o argumento do desenho, conhecido como argumento teleológico. Telos significa desenho ou finalidade, e diz que se existe um desenho no universo, um design na vida, como você, deve haver um designer, um desenhista, um projetista. Os dois primeiros argumentos são de natureza científica, e você pode obter evidências desses argumentos olhando através de um telescópio ou até mesmo de um microscópio, mas o terceiro argumento não é científico, ele é mais de natureza filosófica, mas esse argumento é um argumento que a gente conhece desde que éramos crianças muito pequenas, e é o argumento da moralidade, conhecido como argumento moral. O argumento cosmológico é facilmente defendido por evidências, como o Big Bang, aquelas que explicamos através do acrônimo SURGE, onde o S representa a segunda lei da termodinâmica e diz que o universo está acabando, está ficando sem energia utilizável. Com o passar do tempo, a quantidade de energia no universo está diminuindo. Uma comparação seria dizer que você deixou a lanterna acesa da noite para o dia, e ao voltar no dia seguinte, você sabe que a pilha vai estar mais fraca ou até mesmo morta. Isso implica em dizer que a bateria teve que estar carregada primeiramente. Do mesmo jeito o universo, que a energia utilizável está acabando, quer dizer que em algum momento, se a gente rebobinar essa fita do tempo, a gente vai ver ou veria que essa pilha ou a energia utilizável do universo esteve 100% carregada em algum ponto. Também entramos na lei da entropia, que demonstra que a natureza pega uma parede de tijolos e a transforma em uma pilha de tijolos, mas nunca uma pilha de tijolos em uma parede de tijolos, ou seja, tudo caminha para a desordem, ao invés da ordem. Nosso universo apresenta uma ordem e isso indica que alguém teve que pôr ordem em tudo isso. A letra U representa o fato de que o universo está se expandindo, e diz que a distância entre as estrelas está cada vez maior, o que indica que teve um momento em que tudo surgiu de um ponto único e foi se distanciando ao passar do tempo. Este ponto único é explicado no famoso Big Bang. A letra R representa a radiação, mais especificamente o pós-brilho da radiação do Big Bang. Esse é o calor remanescente da explosão inicial do Big Bang. Comprovando também que se até hoje temos os rastros da radiação do Big Bang, então realmente houve um começo para o universo, ele não é eterno. O G representa as grandes sementes da galáxia. Isso significa que encontraram uma variação de temperatura tão fina no espaço e permitiram que as galáxias se formassem. Em outras palavras, o Big Bang não foi uma explosão caótica, mas foi algo milimetricamente ordenado para que houvesse vida hoje aqui em nosso planeta. A letra E representa Einstein e sua teoria da relatividade. Einstein sabia desde 1916 que a sua teoria da relatividade geral mostrava, além de qualquer dúvida razoável, que o espaço, tempo e matéria tinham um começo do nada. Este espaço, tempo e matéria eram correlativos, vieram a existir juntos, ou seja, no começo não havia espaço, não havia matéria, não havia tempo, e tudo passou a existir a partir do nada. A conclusão é que se a matéria, o espaço e o tempo passaram a existir a partir do nada, o que quer que seja que causou o Big Bang tende a existir fora do espaço, tempo e da matéria. Ou seja, tem que ser espacial, tem que ser eterno, tem que ser imaterial. Tem que ser pessoal também para tomar a decisão de criar, ao invés de não criar nada, e tem que ser poderoso para criar o universo, porque realmente é algo enorme, e tem que ser muito inteligente, porque você sabe da inteligência requerida para criar algo dessa magnitude. Agora, será que você já sabe de quem que eu estou falando? Se você já sabe, deixa um like aqui nesse vídeo e dá um joinha aí. O argumento teleológico fala que existe um propósito, um desenho, uma característica no universo que demonstra que tudo foi arquitetado, planejado, desenhado para a nossa existência. Vou ler só algumas provas disso aqui no livro Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu.
Se os níveis de vapor de água na atmosfera fossem maiores do que são agora, um efeito estufa descontrolado faria as temperaturas subirem a níveis muito altos para a vida humana. Se fossem menores, um efeito estufa insuficiente faria a Terra ficar fria demais para a existência da vida humana. Se Júpiter não existisse em sua rota atual, a Terra seria bombardeada com material espacial. Se a espessura da crosta terrestre fosse maior, seria necessário transferir muito mais oxigênio para a crosta para permitir a existência de vida. Se fosse mais fina, as atividades vulcânica e tectônica tornariam a vida impossível. Se a rotação da Terra durasse mais que 24 horas, as diferenças de temperatura seriam grandes demais entre a noite e o dia. Se o período de rotação fosse menor, a velocidade dos ventos atmosféricos seria grande demais, ou seja, todos morreríamos. A inclinação de 23 graus do eixo da Terra é exata. Se essa inclinação se alterasse levemente, a variação da temperatura da superfície da Terra seria muito extrema. Se a taxa de descarga atmosférica, os raios, fosse maior, haveria muita destruição pelo fogo. Se fosse menor, haveria pouco nitrogênio se fixando no solo. Se houvesse mais atividade sísmica, muito mais vidas seriam perdidas. Se houvesse menos, os nutrientes do piso do oceano e do leito dos rios não seriam reciclados de volta para os continentes por meio de sublevação tectônica. Se o universo tivesse expandido numa taxa 1/milionésimo mais lento do que aconteceu, a expansão teria parado e o universo desabaria sobre isso. Além do desenho do universo apontar para um criador, da mesma maneira, o desenho do ser humano, o DNA, a nossa programação, também aponta para um criador. O que é o DNA senão um alfabeto de 4 letras, cheio de informações que direcionam as nossas células, cada uma delas para o seu lugar devido, para a sua função devida, e todos sabemos que informações e programas e direções tão precisas só podem vir de uma mente inteligente. O argumento moral nos leva a pensar naquela lei universal que todos conhecemos, aquela que diz que não podemos torturar nossos bebês por diversão, que não podemos matar milhões de pessoas em um holocausto, que não devemos roubar, assassinar e etc. Então, se todos sabemos que aquilo que Hitler fez foi absolutamente errado, como é que nós sabemos disso? Como é que nós justificamos essa lei que já está escrita em todos os nossos corações? Você pode dizer que para Hitler isso não era errado. Ele sabia sim que era errado, apesar de talvez não sentir remorso, culpa ou qualquer sentimento de compaixão. Para ele, tudo era um mal necessário para se alcançar uma melhor sociedade. O argumento moral é usado para provar a existência de Deus, porque sem qualquer padrão moral transcendente, o ser humano não tem como justificar algo, como o Holocausto, como ruim. Se tudo o que existe são moléculas em movimento, sem propósito, e somos apenas resultado da evolução e reações químicas em nosso organismo, então nada é absolutamente errado. Então o Hitler estava certo em querer que sua espécie reinasse sobre as outras. Sem o padrão absoluto de moralidade, só restam opiniões. Precisamos conhecer uma linha reta para identificar as outras linhas como tortas. Precisamos do padrão absoluto de bondade, ou seja, de Deus, para demonstrar e justificar que tudo aquilo que é diferente dele é ruim. A maldade não é uma substância em si, mas é a ausência de Deus. Assim como o câncer não existe sem um corpo, como a sombra não existe sem uma luz, a maldade só existe porque temos o padrão de bondade como contraste, Deus. E aí, você já está preparado para dar resposta do porquê Deus existe sem utilizar a Bíblia? Será que você sabe dar razões do porquê crer em Deus sem usar a sua fé? Será que você pode usar argumentos científicos, filosóficos? Eu já dei 3 argumentos, existem muitos outros, mas vamos revisar esses 3 argumentos rapidinho? Memorize o argumento cosmológico, teleológico e o argumento moral. O argumento cosmológico diz que tudo aquilo que passou a existir tem uma causa. O universo passou a existir, então o universo tem uma causa. Isso não se encaixa em Deus, porque Deus não passou a existir, ele sempre existiu. Então tudo aquilo que passou a existir tem uma causa, o universo passou a existir, o universo tem uma causa. Essa causa nós concluímos que é Deus. Em segundo lugar, o argumento teleológico, o argumento do desenho, quer dizer que tudo no universo favorece a nossa existência aqui, porque se a força da gravidade, por exemplo, fosse mudada de maneira tão pequena como uma parte elevada à 40ª potência, nós não existiríamos aqui. E em terceiro lugar, o argumento da moral. O argumento moral diz que todos nós temos escrito em nossos corações essa lei que Deus colocou no nosso coração, que permite com que a gente venha a entender que torturar bebês por diversão é errado, que o que Hitler fez no Holocausto é extremamente errado. Se fosse realmente só uma causa natural, uma reação de químicos no cérebro de Hitler que causou com que ele fosse assim, nós não diríamos que ele era culpado, senão que ele era simplesmente uma pessoa com uma opinião diferente. Mas, na verdade, porque todos sabemos que existe um certo e um errado absoluto, nós condenamos o Hitler culpado daquilo que ele fez. Então, este padrão, esta linha reta que nos ajuda a determinar as outras linhas se estão retas ou tortas, se chama Deus, porque ele é o padrão absoluto de bondade.
E na próxima temporada nós estaremos falando sobre uns temas muito interessantes. A gente vai estar falando sobre a verdade, se ela é absoluta ou relativa, e como a gente pode identificar algumas falhas na lógica por detrás da verdade relativa. Já estou dando umas dicas, hein? E vamos estar falando sobre os milagres. Será que eles acontecem? Será que aconteceram? Que evidências nós temos? Qual a diferença entre milagre, providência divina e influência satânica? Será que tudo isso acontece? É a história de carochinha. Nós vamos estar lidando com esses assuntos na próxima temporada e eu espero ver você lá. Não fique de fora e que Deus te abençoe.